Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Sabe, hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, me pegou de um jeito diferente. É um capítulo do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sword. E ele basicamente vira de cabeça para baixo a nossa ideia de produtividade, principalmente a espiritual. Total. A tese dele é que o mais importante não é fazer, é permanecer. O que já é algo bem contraintuitivo. Muito. À primeira vista, parece simples, né? Até meio passivo. Mas conforme a gente entra no texto, percebemos que é uma das coisas mais ativas e, assim, desafiadoras que existem. Com certeza, porque vai contra tudo que a nossa cultura prega. A gente vive nessa era do faça mais, da otimização, de mostrar resultado. A ideia de simplesmente permanecer soa quase como, sei lá, preguiça. Exatamente. Preguiça ou um luxo que a gente não pode ter. E o autor já quebra isso logo de cara. Ele usa uma imagem muito forte. Diz que quando a gente se retira para esse lugar secreto, a gente está em espírito diante do trono de Deus. Provar um bocado do céu na terra é o que ele diz. Isso. Só que, e aqui que está o ponto, ele fala que tudo conspira contra isso. A nossa agenda, as notificações, o trabalho. Ele chega a dizer que até o inferno luta para nos tirar de lá. Pois é. Ou seja, permanecer não é relaxar numa rede. É um ato de resistência mesmo. E o que eu acho fascinante é como ele enquadra essa resistência. Ele não dá, tipo, dicas de gerenciamento de tempo. Não. Ele vai para um lugar muito mais profundo. Ele lista os inimigos dessa permanência. A batalha, o cansaço, o nosso próprio sentimento de falha. Uma lista bem honesta, né? Muito honesta. Sim, todo mundo se identifica com isso. Quem nunca tentou ficar quieto e a mente começou a disparar com a lista do supermercado? Exatamente. Mas aí vem o contraponto, que é a chave de tudo. As razões para ficar não são sobre ter força de vontade. Ele diz que as motivações são teológicas. Permanecer por causa da cruz, por causa do Cordeiro, por causa do amor e da aceitação de Deus. Ou seja, a força para ficar quieto não vem da gente. Não vem da gente. Vem de lembrar o que já foi feito por nós. É ser um corá nos pilares da fé. Isso. Não é sobre esvaziar a mente, mas sobre preenchê-la com os motivos certos para ficar. É uma batalha, uma escolha consciente. E essa ideia de que permanecer é um serviço ativo, não é nova. O que eu achei curioso foi onde o autor buscou a base bíblica para isso. Ele foi lá em Deuteronômio. Nos levitas. Nos levitas, o texto diz que uma das principais tarefas deles era literalmente estar perante o Senhor para o servir. A função principal era a presença. Presença não era uma lista de rituais e sacrifícios. Era estar ali. Isso é muito contraintuitivo. A gente pensa em servir a Deus e imagina ação, né? Liderar um grupo, organizar um evento. Fazer alguma coisa. Exato. Mas aqui, o serviço primário era estar disponível, estar ali. A missão era amar a Deus e esperar. Isso muda completamente a nossa métrica de vida espiritual produtiva. Muda tudo. Porque a gente vive sob o mantra do não fique aí parado, faça alguma coisa. É o lema da nossa sociedade. Totalmente. Quando a gente enfrenta uma crise, uma incerteza, o impulso é agir, fazer qualquer coisa porque não fazer nada parece fracasso. E é aí que o autor joga a bomba. Ele conta uma experiência pessoal em que Deus teria dito a ele o exato oposto. Não faça nada, apenas permaneça lá. Isso, o que levanta uma questão fundamental, né? E se, em certos momentos, a atitude mais corajosa for justamente a inação? Não uma inação por apatia, claro. Claro. Uma esperativa. Uma recusa em agir no desespero. Mas isso é difícil de engolir, porque pode parecer irresponsabilidade. Sim, e aí que tá a nuance. O texto não fala de negligência. Ele está falando daqueles momentos de confusão, de encruzilhada, quando a gente não tem uma direção clara. Entendi. Nesses momentos, a nossa ansiedade grita para fazer alguma coisa. E talvez a sabedoria divina esteja sussurrando, espere por mim. Faz sentido. É como dirigir num nevoeiro muito denso. O mais prudente não é acelerar, é parar e esperar. Perfeita metáfora. É essa. E para ilustrar isso, ele usa 2 exemplos que são, assim, de explodir a cabeça.
O primeiro é o anjo Gabriel. Essa parte é incrível. A gente pensa em anjos como seres de ação, mensageiros, poderosos. Sim. Mas o autor nos convida a olhar o currículo de Gabriel. Ele aparece para o profeta Daniel. E a próxima aparição registrada dele é quase 600 anos depois. 600 anos. Para Zacarias, a gente surta se a internet cai por 5 minutos. Ah! É uma escala de tempo que a nossa mente nem consegue processar. E o autor cria um diálogo imaginário que é genial. Alguém pergunta para Gabriel, o que você faz? E ele responde, eu permaneço na presença de Deus. Sim, ok, mas qual é o seu trabalho? E a resposta é a mesma. Esse é o meu trabalho. Eu permaneço, contemplo a glória dele e espero. Se não tiver ordem por um século, ele espera um século? Se forem 6, eles esperam 6. A principal função dele por todo esse tempo foi esperar em prontidão. E isso redefine a nossa ideia de propósito, não acha? Completamente. Talvez o propósito de Gabriel não fosse só entregar mensagens, mas sim estar perpetuamente pronto. A prontidão, a disponibilidade era a sua maior qualificação. Nossa, uma perspectiva totalmente diferente. Mas, sejamos honestos, Gabriel é um anjo. É mais fácil para ele. Sim, o segundo exemplo que o autor usa é bem mais humano e mais doloroso. O profeta Elias. Muito mais. Porque Elias estava no auge, tinha acabado de ter aquela vitória espetacular no Monte Carmelo. Um momento de poder, de confirmação pública. E logo depois, o que acontece? Deus o coloca basicamente em prisão domiciliar por 3 anos. Na casa de uma viúva em Sarepta. A descrição que o autor faz da cena é muito palpável. Uma casa pequena, quente. Abafada, sem amigos, sem outros profetas para conversar, sem nenhum feedback. E a comida. Ah, comida. Ele descreve de um jeito quase cômico. Bolo no café da manhã, bolo no almoço e mais um pedaço de bolo no jantar. Dia após dia. E eu consigo imaginar a angústia dele. Sem dúvida. É fácil se colocar no lugar dele e pensar o que o autor sugere que Elias pensava. Senhor, eu estou apodrecendo aqui. Meu potencial está sendo desperdiçado. Eu poderia estar treinando profetas, confrontando reis, mas estou aqui, comendo bolo e vendo o tempo passar. Quem nunca se sentiu assim? Preso numa situação que parece estagnada. Aquele sentimento de que você foi feito para mais, mas está... Parado, na prateleira. Exato. É um sentimento terrivelmente humano. E é nesse ponto que o autor amarra tudo com a lição mais forte do capítulo. E a lição vem numa frase que ele diz ter ouvido do Espírito Santo. Eu não preciso da sua força. Essa frase é o clímax de tudo. É brutalmente honesta. E libertadora ao mesmo tempo. Todo o nosso esforço, nosso talento, Deus não está, em primeiro lugar, interessado nisso. Parece até um insulto, de certa forma. A gente passa a vida desenvolvendo nossos dons e... E aí a mensagem é que isso não é o principal. Mas veja a beleza disso. Ele conecta essa ideia ao mistério central da fé. A redenção não veio pela força onipotente do Filho. Veio pela aparente fraqueza na cruz. Exato. Ele se esvaziou, se tornou vulnerável. A maior vitória da história veio através de um ato de entrega, não de demonstração de poder. Então, a lição de Elias na casa da viúva, ou de Gabriel esperando séculos, é que Deus estava ensinando algo sobre a natureza do verdadeiro poder. Uhum. Ele não queria a força de Elias para derrotar Jezabel. Ele queria a disponibilidade de Elias para ouvir a voz mansa e delicada. Ele nos coloca na prateleira não para nos punir, mas para nos ensinar que o que ele mais deseja não é o que a gente pode fazer por ele. Mas o nosso coração disponível para ele. Exatamente. Ele quer a nossa disponibilidade mesmo na nossa fraqueza, na confusão, no tédio. O chamado não é para ser impressionante, é para estar presente. A contemplação, o amor, a simples permanência, isso é o serviço. Então, juntando as peças, a grande provocação que fica desse material é uma reavaliação completa do que a gente considera uma vida espiritual bem-sucedida. Sim. Talvez não seja sobre a agenda lotada ou os grandes feitos. Talvez o verdadeiro poder esteja na disciplina silenciosa de apenas Ficar. de confiar que estar disponível na presença de Deus já é o maior ato de serviço. Uau! Isso me deixa com uma pergunta que eu acho que vale para todo mundo que está ouvindo. Num mundo que grita, faça mais, seja mais rápido, mostre resultados, como a gente pode, de verdade,
aprender a encontrar valor no silêncio e propósito na espera. É uma ótima pergunta. Como seria se a nossa maior meta do dia não fosse zerar a lista de tarefas, mas simplesmente estar presente? É uma reflexão poderosa para levar para o resto da semana. Na nossa próxima análise, vamos continuar a explorar mais ensinamentos deste mesmo livro. Pelo visto, tem muito a nos desafiar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.